Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe nesse dia. Quero compartilhar com você uma meditação da Palavra de Deus, que está na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículos 7, 8 e 9. E quer trazer a palavra com o tema: acalma o teu coração. Você não está sozinho nessa, tá bom? Diz o versículo 7: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Sejam sóbrios, vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firme na fé, certo de que os vossos irmãos, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimento iguais aos de vocês. Acalma o teu coração. Meus queridos, parece que algumas pessoas elas sentem menos abençoadas, né, menos felizes, e algumas chegam a pensar que são rejeitadas por Deus, exatamente em detrimento de um momento de luta, de adversidade, né, que ela esteja passando. Antes de falar sobre Pedro, eu gostaria de lembrar um contexto bíblico, uma passagem bíblica no Salmo 73. A Bíblia diz assim, no Salmo 73, versículo 2, Asaf escreveu dizendo: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Tem versão que diz que quase que resvalaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Foram essas palavras de Asaf. Quais foram as causas? Por que Asaf chegou a esse ponto de falar essas palavras? Quais foram? Eu posso aqui afirmar que no caso de Asaf, o contexto diz que Asaf começou a olhar, ele estava passando por sofrimento, por aflições, e ele começou a olhar o contexto ao seu redor, ou seja, as pessoas ao seu redor. E a Bíblia diz que quando ele olha então a sua volta para as pessoas ímpias, ele começou a olhar a prosperidade delas. Então, ele começou a fazer uma comparação. Ele sendo fiel, servindo a Deus, estava passando por tribulação. As pessoas à sua volta, ímpias, pessoas que não reverenciavam a Deus, que não tinham temor de Deus, prosperavam. Então, ele chegou ao ponto de dizer: olha, será que não é debalde estar servindo ao Senhor? Bem, queridos, eu quero dizer que com essa passagem, né, quando Asaf diz que meus pés quase que resvalaram, talvez não esteja, você pode dizer: pastor, mas que tem a ver isso com o contexto que nós estamos atravessando? Eu posso dizer, com base nessa passagem, que os nossos pés, eles podem se resvalar, podem se escorregar. Quando, pastor? Quando nós fixamos os nossos olhos nas circunstâncias, naquilo que está acontecendo à nossa volta. Quando nós focamos mais para a circunstância à nossa volta, consequentemente, isso nos leva a tirar os olhos de Deus. Porque não tem possibilidade de nós fazermos as duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, ficar focado na circunstância e focado em Deus. Ou nós vamos fazer uma coisa ou fazer a outra. Então, quando eu tiro os olhos de Deus e eu fixo esse meu olhar na circunstância, naquilo que está acontecendo de mal, de ruim, péssimo, né, à minha volta, isso é um perigo muito grande, porque isso pode me levar a escorregar os meus pés. O apóstolo Pedro, nesse texto que nós lemos, ele chama a nossa atenção. Primeiro ele aconselha que nós devemos lançar sobre o Senhor, o nosso Deus, toda a nossa ansiedade. Ou seja, as nossas preocupações, o medo, aquilo que aflige a nossa alma, nós devemos lançar sobre o Senhor. E Pedro diz que se nós fizermos isso, Ele, o Senhor, Ele tem cuidado de nós. Nessa passagem, desses 3 versículos, ele diz que nós devemos resistir. O diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor procurando devorar alguém.
A Bíblia diz em João 10:10 que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Então o diabo ele tem uma missão, ele tem um alvo. Qual é o alvo dele? Primeiro, ele rouba. Roubar o quê? A nossa fé, a nossa confiança em Deus. Por isso Pedro chama a nossa atenção que nós devemos não ter medo, mas resistir. Resistir ao diabo e ele fugirá. Há uma pressão maligna, há uma ação maligna por trás de tudo isso que está acontecendo. Há um vírus? Ele é real, não tem o que discutir isso. Mas nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para ver o que está por trás disso. E há uma orquestração maligna, infernal por trás disso. Então João 10:10 diz que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. E nós precisamos então abrir os nossos olhos, queridos, para entender isso. Essa ação maligna, uma ação infernal, satânica, está trazendo uma confusão, está gerando medo. Medo nas pessoas, as pessoas estão ficando aterrorizadas. A imprensa mostrando, tantas pessoas morrendo, pessoas olhando aquelas escavadeiras, furando buraco para sepultamento das pessoas, e as pessoas ficando apavoradas. Ei, querido, volte para a Bíblia, volte para a palavra de Deus. Não podemos entrar nessa onda. Precisamos saber que nós temos um Deus que cuida do seu povo, que cuida dos... pastor, mas não tem crente. Tudo bem, pode acontecer. Mas nós não podemos ter medo, ficar desesperado, ficar ansioso. Será que eu vou adoecer? Será que o meu pai, a minha mãe, será que vai morrer? Será que vamos sair dessa? Será que vamos conseguir sair? Vamos sim, em nome de Jesus. Nós vamos crer nisso. Nós temos um Deus. E nada vai acontecer se Deus não permitir. Creia nisso em nome de Jesus. Pedro, então, ele nos aconselha como devemos proceder nesse momento de angústia, de luta, de dor, de sofrimento, de expectativa, de ansiedade. Ele nos orienta a fazer o quê, pastor? Pedro nos orienta a estarmos firmes, a resistir a tudo isso. Firmes na fé. Por quê, pastor? Eu posso aqui enumerar duas coisas. Primeiro, porque nós não somos os únicos, querido. Você não é a única pessoa a ter esse sentimento. De repente você está sofrendo, de repente algum familiar seu, quem sabe já perdeu a vida, ou tem alguém internado em algum hospital, numa CTI, numa UTI. Eu quero que você saiba que você não é a única pessoa. Pedro diz no texto que nós lemos, que os mesmos sofrimentos, a mesma dor, a mesma luta, a mesma dificuldade, até a ansiedade que nós estamos tendo, o que você está tendo neste momento, ou passando neste momento, existe ao redor do mundo irmãos passando pelas mesmas circunstâncias. Ou quem sabe, situação pior do que a que você está enfrentando agora. Em segundo lugar, pastor, em segundo lugar, meu irmão, porque a nossa fé, ela atrai a atenção de Deus para aquilo que nós necessitamos. Aquilo que aflige a nossa alma, aquilo que está afligindo o nosso coração, se nós resistir isso com fé. Essa fé, ela vai atrair o olhar de Deus para aquilo que está nos afligindo. E com certeza, Deus trará, aleluias, glória ao nome dEle, trará vitória para você, trará vitória para o seu povo. E eu creio nisso, meu querido, minha prezada irmã, minha amiga, eu creio na palavra de Deus. Eu creio que Deus, Ele tem o controle. Esse é o momento de nós orarmos, é o momento de intercedermos, mas é momento também de crer. Não adianta orarmos se nós não cremos. Não adianta fazer intercessão se o nosso coração está cheio, está inquieto, cheio de dúvidas, cheio de medo. O que o diabo quer é trazer pânico, ele quer trazer medo, desestabilização social, econômica, que é a financeira, política. Olha o que está acontecendo no nosso país. Nossos três poderes está havendo uma guerra, uma luta. E é isso que o diabo quer. Ele quer trazer essa desestabilização.
E o pior é que tem muitos crentes entrando nessa onda. Em nome de Jesus, eu quero conclamar você a não entrar nesta onda. Eu quero conclamar você a depositar a sua fé, a sua confiança no Senhor. Aquiete o teu coração. Eu quero concluir nessa minha reflexão dizendo exatamente isso. Acalma o teu coração. Em nome de Jesus, eu te peço isso nesse dia. Mesmo sabendo que estamos enfrentando dias difíceis, mas a Bíblia, querido, ela nos revela, aleluia, algo tremendo. Ela nos revela algo poderoso que pode acontecer exatamente diante dos nossos sofrimentos. O que o apóstolo Paulo ele escreve no capítulo 8 e versículo 18 da sua carta aos Romanos. Ele diz assim: porque para mim, olha como é que Paulo diz, para mim, eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar, aleluia, com a glória, Paulo diz, com a glória que em nós há de ser revelado. Você entendeu bem isso, meu prezado? Eu quero repetir, olha o que Paulo diz, Romanos 8 e 18. Porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não se compara com a glória que em nós. Quando Paulo cita nós, está dizendo a mim e a você também. A glória que em mim, em você, há de ser revelada. Tem algo glorioso que Deus tem reservado para mim e para você. Algo extraordinário. Algo glorioso para ser revelado. Se é para ser revelado é porque ainda não sabemos, não conhecemos. Mas é algo tremendo. Então, resistir firmes. Estejamos firmes, resistindo isso. Então, como, pastor? Firme. Firme. Firme em quê? Na fé. Porque é a fé que nos dá essa base, a fé é que nos traz essa sustentação. Pedro disse que existem muitas pessoas ao nosso redor, ao redor do mundo, passando pelas mesmas situações que nós. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Para que haja proteção, para que haja um manancial de Deus sobre a sua vida. Creia na palavra, creia, tenha fé, resista a tudo isso. Resista ao medo, à ansiedade, lance sobre o Senhor. Porque é isso que a Bíblia nos orienta nesse dia. Lança a sua ansiedade sobre o Senhor e Ele terá cuidado de vós. Quero deixar uma canção com Anderson Freire. Acalma o teu coração. Que esta seja uma canção que eu possa tocar o teu coração nesse dia. Em nome de Jesus. Deus te abençoe e Deus te guarde. Ficamos com Anderson Freire. Acalme o teu coração. Deus te abençoe. Oh, louvado seja Deus. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em nossa e acalma a tempestade que agita o meu coração. Pescadores de alma, cante. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração.
acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei queimei esse silêncio, não estivesse. Mas eu sinto o cheiro do Senhor nesse lugar. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Só venço esse mundo se for em tua presença. Só venço essas dores se for em tua presença. Só venço a iniquidade se for em tua presença. Só venço a falsidade se for em tua presença. Só venço o inferno se for em tua presença. Acalma o meu coração, coração.